Vamos apresentar hoje o primeiro capítulo do 8º princípio do comportamento humano, que é o princípio da compreensão, e que diz: você fará seus conflitos desaparecerem quando entendê-los na sua raiz, e não quando você quiser resolvê-los. Dificuldades, inconvenientes, obstáculos, conflitos, contradições, essa é a nossa rotina de todos os dias. É a rotina de todos aqueles que estão pensando e trabalhando para fazer algo digno em sua vida. Aquele que não pensa em nada, que não está fazendo nada, talvez não tenha nada disso. A sua rotina seria o aborrecimento e o tédio. Se você está fazendo ou tentando fazer algo na sua vida, então a sua vida diária está cheia de inconvenientes, de dificuldades, de obstáculos, de problemas, de conflitos e contradições. Agora, é muito importante você aprender a distinguir cada um deles. Os inconvenientes são pequenas coisas que acontecem ao longo do caminho de uma pessoa. Se você está viajando de carro e o pneu fura, isso não é um problema, é uma dificuldade. Não é um obstáculo, não é um conflito e não é uma contradição. É um inconveniente. Agora, se você não tem um step, isso se torna um obstáculo. Se você não tem dinheiro para comprar um step, isso se torna um problema. Mas jamais será uma contradição ou um conflito. Uma dificuldade é quando estou fazendo algo e não consigo terminar. Um obstáculo é algo que cruza seu caminho e te impede de continuar. Um problema é algo que você tem para resolver. A dificuldade, o obstáculo, o inconveniente e o problema você deve considerar como desafios que se apresentam à sua capacidade. Eles te desafiam a agir. Nós podemos então dar como exemplo uma situação que talvez seja muito comum para as pessoas, que é o relacionamento entre os casais, né? Então, de repente, dentro de um relacionamento, o homem tem determinadas expectativas com relação à esposa e a esposa determinadas expectativas em relação ao marido. Isso acontece por quê? Porque eles vêm de famílias distintas, né? Então, a esposa, por exemplo, não consegue compreender que o marido precisa sair, precisa ir jogar o seu futebol, precisa conversar no boteco com os amigos, e o marido também não consegue compreender que pelo menos uma vez por semana ou uma vez ao mês, a esposa precisa sair, precisa estar com as amigas, precisa ver outras coisas, precisa passear no shopping, né? Então o relacionamento se torna conflituoso, porque um não entende o outro, um não tem empatia pelo outro, e aí fica essa queda de braço. Nós somos um casal, nós temos que fazer tudo juntos, você não vai fazer isso, você também não vai fazer aquilo, e são os papéis, e afinal de contas, qual é o papel das pessoas dentro de um relacionamento? Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Né? Isso se dilui, isso se resolve com conversa, né? Chegando à raiz. Então, esse marido talvez tenha sido criado de uma forma que a esposa tem que servir completamente. Ela tem que servir dentro da casa, ela tem que servir sexualmente, ela tem que se preocupar com a educação dos filhos, com o armazenamento, com a dinâmica do casal. E ao mesmo tempo, às vezes a esposa também acha que esse marido só tem que ser o provedor, que ele tem que chegar em casa e tem que ficar no sofá assistindo televisão, com a sua cerveja gelada, vendo futebol. Mas nós sabemos que não é assim, né? Então, que as pessoas precisam ter umas pelas outras empatia. Tendo empatia, o conflito é diluído, ele é administrado, porque como nós vamos aprender mais pra frente, conflito precisa existir, né? Ele precisa ser apenas administrado de uma forma mais eficaz. Vamos fazer um exercício prático. Separe 3 páginas do seu caderno e na primeira escreva: os problemas são um desafio à minha capacidade.
Na segunda, escreva: as dificuldades são oportunidades para desenvolver o meu potencial. E na terceira, o inconveniente, que é uma possibilidade para desenvolver a minha capacidade de discernimento. Em seguida, lembre de todas as situações da sua vida que se enquadram nessas três situações e faça um plano para você enfrentá-las e não fugir delas. Nesse primeiro capítulo, estamos procurando explicar para você as diferenças entre as várias situações que surgem na sua vida, para deixar claro que elas são totalmente diferentes e, como tal, devem ser tratadas de modo diferente. Normalmente, tendemos a confundi-las e tratá-las da mesma maneira e reagir a todas de forma semelhante. Isso é um grave erro. Se a dificuldade, o obstáculo, o inconveniente, o problema podem ser considerados desafios que te levam à ação. A contradição e o conflito te imobilizam num círculo fechado e que não permite que você avance. Assista o próximo capítulo, onde nós vamos te ajudar a entender os conflitos na sua vida e te ajudar a resolvê-los. Assista os programas anteriores acessando o canal da Escola da Nova Visão, no YouTube, nesse link aqui que nós estamos deixando aqui abaixo. E se inscreva no nosso canal. Se você clicar no sininho ao lado do inscreva-se, você vai receber automaticamente toda semana o nosso programa. E se você deixar um like, ficaremos muito felizes. Até a semana que vem com o segundo capítulo do 8º princípio do comportamento humano. Até lá!